3 e... Muito bem, seja bem-vindo a mais uma live aqui do seu canal Eu Te Ajudo a Passar, onde a gente discute técnicas, estratégias, truques e segredos para você conquistar a sua aprovação. Meu nome é Roberto Mizuki e bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo. Essa é uma gravação. Todas as terças-feiras, às 18 horas, eu tô aqui no YouTube e faço ao vivo, mas excepcionalmente nessa terça-feira eu não pude estar ao vivo por um compromisso pessoal. Eu faço parte de um grupo de mentoria e nesse momento eu estou em Brasília, fazendo parte desses dias em que eu vou estar me reunindo com outros colegas mentorados também. E é por isso que eu não estou ao vivo, por isso que você, se botar os comentários, eu não consigo ler, porque isso é uma gravação. Mas pouco importa se isso se trata de uma gravação, se isso se trata de uma gravação ou não, porque eu vou dar o meu melhor. Toda terça, 18 horas, eu tô aqui. Fica comigo que eu vou te contar hoje como foi a jornada das minhas 10 aprovações. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui comigo. Como de costume, eu vou dar o meu melhor para trazer para você sacadas e para que você entenda qual foi o meu caminho, o que eu posso dar de dica para você que já estuda há algum tempo ou que está começando agora para você não cometer os erros que eu cometi. Eu vou analisar hoje essa minha jornada, eu estava fazendo a reflexão a respeito e vou analisar sob o ponto de vista de 4 pontos aqui. A gente vai falar especificamente sobre 4 momentos aqui dessa jornada, tá bom? Então, vamos embora? Sem mais delongas, a jornada das minhas 10 aprovações, como é que se deu essas 10 aprovações? E não fique você achando que foi um mar de rosas, não. Muito pelo contrário, você vai se surpreender com as informações que eu vou trazer aqui para você. Mas se você estiver curioso, vamos lá então. Eu vou começar distribuindo aqui quais vão ser os 4 pontos que eu vou abordar ao longo dessa live aqui. Quando eu comecei a estudar para concursos, então vou contar um pouquinho lá do meu comecinho, da história, de como tudo começou a acontecer na minha vida. Vou te contar também qual era a minha rotina de estudos, quantas horas eu estudava, quantas matérias eu estudava, como é que eu estudava, o que eu fazia. Vou te contar também por que decidi focar nos concursos para procurador. E, por último, eu vou falar um pouquinho contigo sobre as minhas reprovações e o início da jornada das 10 aprovações. Então, fica comigo, vamos embora que hoje eu tenho muitas dicas e muita coisa legal aqui para te passar. Antes de mais nada, que eu me esqueça, já vou lhe pedir para você clicar aí no botão curtir, já curte logo esse vídeo, já deixa seu curtir para você não sair de repente apressado, esquecer de deixar o teu joinha, o seu curtir, porque isso é importante para mim. A gente já está na live 32, quer dizer, desde junho do ano passado, essa live está sendo transmitida originalmente, talvez você esteja vendo o replay, tá tudo bem, em fevereiro de 2020. Desde junho a gente está fazendo uma live todas as semanas, que dura aí mais ou menos entre 40 e 50 minutos. E sexta-feira agora a gente também tem lives ao vivo no Instagram, tá? Então já deixa o seu curtir, compartilhe também se você quiser com algum colega seu que está estudando, se você curtiu o conteúdo que eu vou te ensinar aqui, que você vai aprender comigo. Deixa o seu botãozinho aí curtir, deixa lá, compartilha também com seus amigos, já aproveita e já compartilha, já manda pra galera. E só lembrando, no YouTube, toda terça às 18 horas e no Instagram toda sexta às 7h30 da manhã. Fechado? Tamo junto, 2 encontros todas as semanas e vamos para o primeiro ponto. Roberto, quando eu comecei a estudar para concurso público, que época era, quais eram as minhas pretensões, como é que essa história se desenrolou? Então vamos iniciar, vamos lá. Hoje eu quero vou começar falando contigo que o meu início para estudo para concurso, quando eu analiso ele hoje, ele é muito parecido com, eu diria que 80, 90% das pessoas que decidem estudar para concurso, tá? Eu tive uma certa experiência profissional antes. Eu não gostava muito da ideia de advocacia, eu não gostava da ideia
de advogar, simplesmente porque eu sempre busquei muito a minha independência, eu sempre tive aquela vontade de fazer algo com as minhas mãos sem depender de ninguém. E a advocacia, ela quer queira, quer não, é esse caminho, óbvio, eu posso fazer tudo isso com as minhas mãos, mas o que eu via, tá? E eu vou te contar o que eu via ao meu redor era de pessoas tentando entrar no mundo da advocacia, mas dependendo de alguém, né? Então, seja como estagiário, seja logo depois que você se forma, você ter chance em algum escritório, para que aquele escritório te dê uma oportunidade para você ir pegando experiência, porque quando você está começando, você não sabe exatamente como fazer, é muito inseguro, tem muitas dúvidas, né? Então eu via que para eu iniciar e futuramente, quem sabe, construir algo com as minhas próprias mãos, e todo mundo fala, né, que a advocacia leva de 5 a 10 anos para começar a dar retorno, eu não gostava muito dessa ideia, não era uma ideia atrativa para mim. E quer queira, quer não, né? Por ironia do destino ou não, hoje eu sou advogado, só que advogado público, já falo um pouquinho mais para você sobre o meu cargo, o cargo que eu ocupo hoje. Então, quando eu pensei, cara, eu vou precisar de alguém, então isso tira a minha independência e minha autonomia, e vou precisar trabalhar para alguém durante 5 a 10 anos para ter o meu, ou passar um ano, que seja, para depois montar o meu, sendo que era incerto, né? Uma outra coisa que eu não gosto muito da ideia de advogar, como eu falei, é que você perde a sua autonomia, porque quer queira, quer não, você depende de uma série de outras pessoas, de terceiros, né? Para que o seu cliente possa ter um resultado. Então, você depende de ter que falar com o juiz, depende de ter que ter um bom relacionamento com os servidores, depende disso, depende daquilo para conseguir ter um resultado. Então, isso também era algo que, naquele momento, para mim, e tá tudo bem se você é advogado e você enxerga de outro lado, pelo outro lado. Estou te contando só a minha perspectiva que eu tinha naquele momento em que eu estava saindo da faculdade de Direito. Então, eu terminei a faculdade de Direito na UCSAL, que é a Universidade Católica lá em Salvador. Sou soteropolitano. Dizem que eu não tenho muito sotaque, mas enfim, de vez em quando você vai me ver dar umas puxadas aqui no meu sotaque baiano. Mas eu terminei a faculdade de Direito e me vi diante desse dilema. Vou advogar ou vou prestar concurso? E diante desse contexto, né, de autonomia e independência, que já era uma característica minha, eu decidi, então, vou começar a estudar. Só que aí é aquela situação, né? Tá, eu quero começar a estudar, sei que vou ter que estudar muito, não é fácil, né? Não existe almoço grátis. E como que eu começo, né? Qual o primeiro passo? O que é que eu faço? Gente, eu estou falando de 2008, mais ou menos 2006, né? 2006 a 2008, 2009, que foi ali o meu início, tá? Então, naquele tempo, não existia uma série de facilidades que existem hoje para vocês estudarem, tá? Então, lá atrás, não tinha videoaula, por exemplo, estava começando as videoaulas, né? Não tinham também os serviços hoje que tem, né, de metodologia, de coach para concurso, enfim, de especialistas que podem lhe guiar, não existia naquela época também. Era algo ainda assim muito cru, no sentido de sua opção é cursinhos presenciais, porque não tinha videoaula, e livro na mão. Eram essas as opções, era o que todo mundo fazia, era literalmente o que todo mundo fazia. Então, quando eu comecei a estudar, foi logo depois que eu terminei a faculdade, né? E aí eu fui para o cursinho presencial. Eu passei 6 meses fazendo um módulo, né? Que eles chamavam lá de módulo básico, alguma coisa assim, estudando as 6 matérias principais, né? Penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional e administrativo. Pronto. Essas eram as 6 matérias básicas que eu começava. Então, eu comecei exatamente logo depois que eu terminei a faculdade, não deu nem tempo de fazer muita coisa, eu já imediatamente conversei com meus pais e falei, pai, é o seguinte, eu quero estudar para concurso, rola aí esse patrocínio, e ele disse, rola meu filho, acredito em você, e vamos embora. E assim eu comecei. Então eu passei 6 meses fazendo um módulo básico, e foi isso. Roberto, você tinha medo se você ia conseguir ou não passar? Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu não perdia muito tempo, como eu vejo hoje os concurseiros perdendo muito tempo, sabe, dialogando nessa coisa de como é que eu faço, como é que eu vou passar, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Ó, era tão o começo que eu mal poderia criar qualquer tipo de expectativa.
Tipo assim, eu tô começando, eu tô botando meu pezinho aqui na água, eu tô na beira da piscina, sabe? Quando você vai pro mar, você tá na beiradinha do mar, você tá chegando ali só no sapatinho, né? Botou só, encostou o pezinho dentro d'água. Você não precisa já sair nadando até chegar no seu destino. Você tá começando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tirar para você em relação a quando eu comecei para os estudos. Não se cobre demais. Você está no começo, tá? Era essa a estratégia que eu gostaria que alguém tivesse me dado, mas como eu disse, na verdade eu não tinha muito essa pressão, eu não ficava muito nessa de, ai meu Deus, quando é que eu vou passar isso e aquilo? Não, eu estava no começo, então eu nem me cobrava resultado, né? Começo, tá no começo, vamos para cima, vamos ver o que vai dar. Você sabe, como eu disse aqui em cima, né? Seja fazer concurso, seja advogar, seja você montar uma empresa, seja você, não sei, fazer qualquer coisa para ter sucesso profissional, você também vai ter a mesma dúvida. Será que eu vou conseguir ter um bom escritório? Será que eu vou ter clientes? Será que eu vou conseguir fechar esse contrato? Será que os clientes vão gostar de mim? Será que eu vou precisar de uma secretária? Será que eu vou precisar de estagiário? Será que o estagiário vai ser bom? Será que eu vou saber contratar o estagiário? Percebe? Todas essas dúvidas estão envolvidas em qualquer atividade. Agora, eu não sei por que as pessoas botam um pezinho, né, na beira ali da água para outras atividades, abrir uma franquia, começar um negócio próprio, abrir um escritório, um consultório para atender, seja lá qual for a sua área, porque também, como eu venho da parte do direito, eu estou usando esse exemplo da advocacia. Mas, independentemente da sua área, as pessoas botam esse pezinho e em qualquer lugar existem dúvidas, mas não se cobre demais, você está no começo. Então, quando eu comecei botando meu pezinho ali, vamos ver no que vai dar. Não sabia qual seria o resultado final, assim como talvez você não saiba, assim como talvez você se questiona. Mas, cara, vamos em frente. Vamos seguir aqui comigo para que você entenda a minha história e comece a visualizar a sua. Essa live ela não é só para você conhecer mais o Roberto. É para você entender que existe um caminho para se seguir e você pode ver a sua a partir da minha. Tem muita coisa que eu tenho certeza que vai ser bem parecida, se não igual, tá? E aí, ó, como eu comecei nesse momento aqui, qual era a minha rotina, né? Vamos agora aqui para o segundo ponto, como era a minha rotina de estudos. Que eu sei que é uma dúvida que o pessoal sempre tem. Roberto, quantas horas você estudava? O que você fazia? Quantas páginas você lia? Então, são tantas as dúvidas que eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre isso aqui também. Peraí que tá aparecendo aqui esse número 1 aqui embaixo, eu tô tentando tirar. Não, cara, não precisa do número de página aqui. Ah, eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Deixa eu dar um enter aqui, o que importa é essa parte aqui. Qual era a minha rotina? Então, como eu te disse, fiz esse cursinho durante 6 meses, e aí eu tinha aulas, tinha aulas de 8 às 12, mais ou menos, né? Tem os intervalos, o pessoal fica trocando ideia, conversando, jogando conversa fora e tal. Vou botar aqui em preto para não confundir. Então eu tinha aulas, eu frequentava aulas desse cursinho de 8 às 12, então como eu falei, era um cursinho presencial, e eu tinha essas aulas de 8 a 12. Depois das aulas, pela manhã, eu vou botar aqui durante os 6 primeiros meses. Eu tinha as aulas de 8 às 12, depois das aulas, almoço, né? E às 14 horas eu estava de volta para a biblioteca, lá mesmo desse cursinho, né? Lá eles tinham uma biblioteca do lado, em que eu estudava até mais ou menos 18 horas. Então, estudos até 18 horas. Então, nos 6 primeiros meses, estudo passivo, eram 4 horas, manhã, e um estudo mais ativo eram outras 4 horas pela tarde. Essa aqui era a minha rotina, total de 8 horas, segunda a sexta, tá? Segunda a sexta. Roberto, por que estudo passivo? Por que estudo ativo? Qual que é a diferença? Eu falei isso aqui em outras lives, mas talvez você esteja vendo a primeira live minha. Eu vou tentar ser o mais completo possível e ao mesmo tempo objetivo para a gente cobrir as quatro etapas, né, que eu te prometi no começo dessa live. Então, o estudo passivo é aquele estudo em que você recebe as informações prontas. Ou seja, ela pode estar vindo a partir de uma aula expositiva, de uma videoaula, atenção, você que adora videoaula, né? Mas ali você está apenas de
de repente um áudio, né? Áudios, podcasts, né? Hoje tem muita, eu sei que tem muita coisa feita, gravada, né, em áudio, mas você está recebendo a informação, você está passivamente escutando. Essa videoaula que você está ouvindo também é um estudo, seria um estudo passivo, porque você está recebendo as informações que eu estou te passando ali. Diferentemente de um estudo ativo, que era o que eu fazia à tarde dentro da biblioteca com os livros, que é um estudo em que você busca as informações que estão disponíveis. Então veja que o verbo aqui é o que vai fazer a diferença principal, né? Enquanto em uma você recebe, em outra você busca. Daí o nome ativo. Você vai atrás das informações, fazendo leituras, marcações, fazendo as questões. Ou seja, é um estudo que exige mais de você, uma concentração maior. Porque no momento que você se perde ali na leitura, numa marcação, numa questão, opa, a informação fugiu, né? Ah, mas isso acontece também no passivo. Se eu estou lá escutando meu pensamento, né, devaneia, né? Eu vou lá para longe e o professor continua falando, daqui a pouco eu volto, o que ele está falando mesmo? Onde é que eu estava anotando? Acontece nas duas formas, seja no estudo passivo, seja no estudo ativo. A diferença é que a outra parte do estudo passivo que você anotou, você só fez anotar. Você não buscou, você recebeu e transmitiu. Quando você está atrás da informação, buscando compreender o que você está lendo, ainda que você também devaneie, como acontece nas duas formas, você volta para aquilo que você estava procurando. Então você continua procurando. Lá no estudo passivo, não. Você recebe, devaneou, quando voltou, você continua recebendo. Então é um estudo que ele é menos exigente, né? Esse aqui, o estudo passivo, ele exige menos atenção do aluno. Enquanto o estudo ativo, não. Ele exige mais atenção do aluno. Tanto é que quando você está lendo, perceba, às vezes você não para e tem que voltar para ler algumas linhas anteriores para entrar no contexto. No estudo passivo, não. Acontece ainda, tem essa desvantagem, né? Você aprende menos e você ainda vai ali ficar incomodando o colega, o que ele falou, onde é que ele estava, e se perde, já não sabe mais o que estava anotando, a informação ficou perdida. No ativo, você ainda vai lá e busca. Tem como você dar um replay, né? Um replay não. Um rewind, né? Dar um retroceder, né? No passivo não tem, no ativo tem. Então ele exige mais atenção, fornece mais informações nesse passivo, fornece menos informações, então você aprende menos, isso é fato. Por quê? Porque você está diante de um professor que tem um tempo limitado ali, enquanto que no livro tem muito mais detalhes, tem mais informações ali à sua disposição, e você vai ficar limitado com o que o professor te passar, né? Então a minha rotina era essa. E aí, Roberto, depois que você fazia o estudo passivo com o estudo ativo, você começou a misturar, dava 8 horas. Isso se deu durante quanto tempo? Tá, mas vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa parte aqui que eu sei que é muito importante, né? O que é que eu fazia nas 4 horas? Bom, vou começar pelo passivo. O que é que eu fazia nessas 4 horas? Você que de repente está assistindo vídeo aula e tal. O que é que eu fazia? Anotações, né? No caderno. Então, ou seja, fazia um caderno, fazia um resumo do que o professor falou. O professor falou. Buscava também fazer perguntas, não fazia muitas, mas fazia algumas. Fazia perguntas para compreender o que ele falou, o que eu entendi, para ver se o que eu entendi estava correto ou não. No estudativo, não. O que eu fazia? A leitura dos livros. Eu lia os livros. Depois de algum tempo eu entendi que eu comecei a fazer poucas questões, né? Não fazia muitas não existia um hábito, né? Não existia um processo, um passo a passo que eu seguia. Não, eu comecei assim, na louca, igual você, né? Agora você tem a vantagem de pegar as minhas lives aqui, vai lá para a primeira, segunda, live 2, como começar a estudar para o concurso, você que está totalmente desorganizado, assiste lá a live 2, vou deixar aqui nos comentários também, na legenda dessa live, na descrição desse vídeo, a live 02. Mas eu fazia poucas questões, eu não tinha um passo a passo, tá? A verdade é que era bem bagunçado no começo. Então eu fazia a leitura dos livros, mas de qualquer livro, não, né? Do assunto, matéria correspondente à aula da manhã, tá? Isso aqui é super importante. Essa leitura não era qualquer leitura, eu quero que você fique atento a isso aqui, tá?
Não era qualquer leitura. Eu não pegava uma aula lá de... Eu falei o quê? Vamos pegar um exemplo aqui de cima. Uma aula de administrativa, eu não pegava de manhã uma aula de administrativa e à tarde eu ia fazer a leitura do livro de constitucional, de penal. Não, eu não misturava, né? Eu de alguma forma, né? De alguma maneira eu entendia que quebrar a continuidade do aprendizado seria prejudicial. E aí isso, inclusive, é um dos fundamentos do método 3.1. Eu não vou entrar nos fundamentos porque vai tomar mais tempo e eu ia desviar muito o foco. Eu quero te contar como foi a minha história para você entender como que eu estudava e você puxar para você o que fizer sentido para você. Mas eu entendi assim, quebrar a continuidade do aprendizado da manhã à tarde, lendo outra coisa, seria prejudicial. Isso é inclusive um dos fundamentos do método, como a gente busca ensinar os nossos alunos. E é impressionante, porque todo mundo que começa a estudar uma matéria por dia começa a dizer pra gente, Roberto, tô aprendendo muito mais, tô aprendendo muito mais. Você percebeu o que eu fazia? Eu pegava a aula do estudo passivo de uma matéria e estudava o mesmo assunto por meio do livro, até para complementar o meu caderno. Então eu fazia isso, eu fazia a leitura, fazia poucas questões, mas eu buscava complementar o meu caderno, que eu fazia de manhã, vou botar assim, que eu fazia pela manhã, com o material mais aprofundado, que estava onde? Nos livros. Então eu ia juntando, eu ia criando o meu material. Perceba que aqui eu estava no processo de criação do meu material de estudo. Então se você está no começo, ou se você ainda não conseguiu se livrar da videoaula, se você me conhece há mais tempo, você sabe que eu não gosto de videoaula, que eu não recomendo as videoaulas, mas era dessa forma que eu fazia. Era a forma que existia, galera, tá? Era a maneira como existia. Hoje existem formas muito mais eficazes, muito mais eficientes para estudar, e eu quero te passar algumas delas hoje ainda também. Então, o fato é, guarda essa, não quebre a continuidade do seu aprendizado. Não quebre a continuidade do seu aprendizado. Se você começou a estudar algo, não quebre a continuidade do seu aprendizado. Isso com certeza vai ser prejudicial a você. Estou te avisando por experiência própria, não faça isso, tá bom? Roberto, o que mais que você fazia, né? Então, foram esses 6 primeiros meses e depois, o que aconteceu? Bom, depois dos 6 primeiros meses, óbvio, né, que eu senti o quê? Estou pronto, né? Estou pronto para fazer provas. Eu me sentia pronto, já tinha visto uma boa quantidade, não estava gastando no começo assim, já tinha avançado um pouco no edital, apesar que existiam sempre outras matérias, né? Raciocínio lógico, informática, comecei a fazer as primeiras provas. E aí comecei a ter as minhas primeiras aprovações. Verdadeiro ou falso? Não, tá errado, né, gente? Claro que não. Eu fui aprovado várias vezes, foram muitas, inclusive. Mas eu comecei a ter as minhas primeiras decepções, né? Eu ia lá, me inscrevia todo animado. Eu estava estudando, porque eu realmente estudava, né? Eu realmente estudava. Nesse momento eu estava dedicando minha vida inteira àquilo ali. Tive digamos assim, uma posição privilegiada por não precisar trabalhar, já que rolou o patrocínio. Mas você que trabalha e estuda, não ache que, porque eu trabalho e estudo, não vou conseguir competir com quem trabalha, com quem só estuda. Tem um monte de gente que só estuda aí, que estuda errado. Então você está aqui para aprender comigo como estudar certo. E se você aprende comigo como estudar certo, você passa na frente dessa galera que tem mais tempo que você, sacou? É estratégia, técnica. Vai pegando aqui o que eu tô te falando, que vai fazer sentido para você, vai te ajudar bastante. Então, gente, eu tô incomodado com esse negócio aqui. Por que eu não consigo tirar isso aqui, velho? Eu quero tirar esse... Acho, agora vai. Aí. Então, o que aconteceu? Nos 6 primeiros meses, eu estou pronto para fazer prova, né? Isso aqui sou eu pensando, né? Na minha ingenuidade, estou pronto para fazer prova, né? Comecei a ter as minhas primeiras reprovações. Então, tudo bem, né? Continuei seguindo ali. Nesse momento, eu acho que ali mais alguns meses, talvez, eu esgotei a atenção, né? Aqui, após, vamos botar assim, as primeiras reprovações e passados acho que já tinha uns 10 meses, mais ou menos, talvez, eu já havia esgotado as 6 matérias acima. Aí vejam só, que aí você vai pegando já também
outras dicas aqui a partir de agora. Eu esgotei as 6 primeiras matérias acima. Eu esgotei, ou seja, estudei todos os assuntos. Claro que sempre fica uma pontinha solta ali, um outro assunto, é normal, né? É normal, mas dentro do geral, do que tinha para cada disciplina dessas que eu falei para você, eu esgotei a maior parte deles. Não vou botar todos, porque todos é tão absoluto, né? A maior parte dos assuntos, beleza? Então, 2 pontos importantes aqui. E aí, Roberto? Reprovado, alguns meses, já estudando, esgotei algumas matérias e tal. Qual foi o próximo passo? Qual foi a próxima etapa dos seus estudos? Deixa eu botar aqui mais para baixo para aparecer. Bom, nos meses seguintes, o cursinho me ofereceu, Roberto, vem fazer agora um outro módulo para você aprender as outras matérias que você ainda não tinha estudado. E o que que eu disse? Tá, vamos lá, né? Tá dando certo. O que que eu falei? Não, não quero. Não quero, eles me ofereceram o pacote lá do que eles chamam de matérias federais, né? Para aprender agora tributário, previdenciário, ambiental, deixa eu ver o que mais, financeiro, né? E outras matérias aqui, não lembro quais foram todas, mas basicamente eles tinham outro pacote. E por que que eu não quis, galera? Por que que eu não quis assistir, fazer esse novo cursinho, né? Eu falei, cara, como eu tinha tido a experiência desse estudo ativo aqui, em que eu realmente senti que eu ganhei mais, sabe, assim, eu ganhei mais segurança, eu ganhei mais corpo, mais conteúdo, entendeu? Realmente era no estudo da tarde que minha cabeça abria para o novo e que eu começava a entender várias coisas ali que eu não tinha nem ouvido o professor falar nas aulas. Então, a ficha caiu. Eu falei, cara, é isso. Eu não quero ficar perdendo mais 4 horas de manhã para estudar em aulas expositivas quando eu posso aplicar essas 4 horas para essas novas matérias, mantendo as anteriores. Então, o que que eu fiz? Disse, não quero mais cursinho e virei autodidata para essas matérias. Então, eu comecei a estudar essas matérias como, quem adivinha, de que maneira? Assistindo videoaula. Não, aqui ó, fazendo isso aqui. Isso aqui, o estudo ativo. E agora não era mais manhã e tarde. Ou só tarde, era manhã e tarde. Manhã e tarde. Parei de assistir as aulas, leitura dos livros da matéria correspondente, não da aula da manhã, porque não tinha mais aula amanhã. Matéria correspondente, as novas matérias acima, né? Como eu disse. E aí eu já intensifiquei. Aí aqui eu já mudei, já comecei a fazia mais questões, treinava mais, entendi que era importante fazer mais questões. Então eu não complementava mais o caderno. E aí, Roberto, como era? Porque se nessas 4 que eu disse aqui, né, em cima, se essas novas matérias você não tinha aula, você não tinha aquele caderno que você já tinha feito das outras matérias. E aí, o que que você fez? Você parou e pegou os livros e resumiu, não é verdade? Não! Claro que não, galera. Aqui, nesse segundo momento, nessa segunda virada aqui da minha fase de estudos, foi aí que começou a surgir as marcações do material, que eu sempre estou aqui falando para vocês adotarem. Marquem o material. Por que que a marcação do material nesse momento surgiu para mim como uma forma de estudo, que é o que a gente busca ensinar para vocês, para os nossos alunos, para todo mundo que quer aplicar o método 3.1 nos seus estudos? Porque aqui não fazia gastar o tempo para resumir, eu não perdi. Então, o que que eu ganhava fazendo a marcação aqui? Olha o que que eu ganhava. Ou melhor, eu não perdia o tempo das aulas matinais, durante a manhã, não perdia tempo resumindo o material, porque o próprio material era o meu resumo. Percebe? Já estava resumido. Eu fui buscar, ali eles começaram a sair um pouco desse lance dos livros muito grandes, começaram a fazer livros pequenos, e eu lembro que eu comecei a sacar, quanto mais objetivo e resumido o livro for,
para esse começo dessas matérias, eu vou aprender mais. Pega essa. Quanto mais resumido no início do estudo de uma matéria for o seu material, o estudo de uma disciplina, vai, mais rápido você aprende. Sabe por quê, gente? Por que eu consigo afirmar? Mas, Roberto, mas vai cair pouca coisa e vai ter um monte de coisa que não vai estar no livro. Tá tudo bem. Depois você agrega outros materiais e complementa e aprofunda o seu conhecimento. Não queira morder a torta inteira, comer as 8 fatias da pizza de uma vez. Você não vai aguentar, sua boca vai ficar cheia, você vai ficar com indigestão. As duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Vou tomar algo aqui. Então, quanto mais resumido no início do estudo de disciplina for o seu material, mais rápido você aprende. Porque mais rápido você termina, mais rápido você volta para revisar, e aí você vai para um outro material para aprofundar. Então eu lembro que eu comecei a pegar sinopses e fazer as marcações. E marcava, e puxava a seta, e complementava o que eu sabia das questões do vade-mecum, da lei, de todas as fontes de informações. Eu comecei a fazer o quê? Criar associações nos meus estudos. Isso aqui foi fundamental. Isso aqui foi fundamental. Às vezes eu lembro que acontecia o seguinte, eu tinha, digamos assim, um aprendizado A na matéria, vou chutar aqui, constitucional, e depois eu tinha aprendizado, opa, esse negócio aqui tá azul, vamos pro preto. Então eu tinha aprendizado A na matéria constitucional, depois eu tinha aprendizado B em administrativo. Vou explicar o que é associação, tá? Que fazia o quê? Um link com esse cara aqui de cima. Com aprendizado A em constitucional, sacou? Então eu comecei a estudar de uma maneira que as informações começavam a se encaixar. As informações de matérias diferentes, de assuntos diferentes. Ah, eu li alguma coisa a respeito disso. E fazia associações. E não só eu fazia associações, então, associações, como eu também aprendi a fazer o quê? Distinções. Ah, o aprendizado B de administrativo não tem nada a ver com o aprendizado. Opa! Peraí, gente. O negócio aqui tá mordendo. Com o aprendizado A de condicional. Isso é uma distinção. Olha a diferença, né? Entre associação e distinção. Enquanto você faz um link de uma matéria com outra, na distinção você separa, não tem nada a ver com aquilo ali. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que é importante você aprender a fazer associações e distinções? Por quê? Digita aí no comentário. Porque aí você não é confundido pela banca. A banca ela não vai conseguir, com isso aqui, você não cai em pegadinhas da banca. Você estuda certo, você aprende o que, você bota cada um no seu quadrado. Se isso é só desse assunto A de condicional, eu não vou confundir com o assunto B de administrativo, tá? Então, criar associações e distinções era algo que eu fazia muito, muito. E aí você pode fazer distinções através de várias técnicas, né? Você pode fazer através de mapas mentais, como associações também. Na verdade, tanto uma quanto a outra você acaba fazendo com as mesmas técnicas, tá? Mapas mentais, esquemas, né? Resumos. Pronto, tá aqui, ó. 3 formas de marcações, sim, por que não? Colunas, né? Comparativas, ou quadros comparativos, né? Marcações. Enfim, tem várias formas de você fazer as associações entre os assuntos estudados e também fazer as distinções entre os assuntos estudados, para que você não caia em pegadinhas, tá? Então, era dessa forma que eu estudava, né? Nesse momento aqui, eu já passei para um estudo ativo, adicionei novas matérias, eu buscava as informações que estavam disponíveis ali no livro. Exige mais atenção, mas fornece mais informações, mais detalhes. Então, eu fazia a leitura do livro da matéria correspondente, no caso das novas matérias, comecei a fazer mais questões, complementei o meu caderno com material mais aprofundado dos livros. Caderno de quê, Roberto? Se eu não tinha caderno.
peraí, essa informação aqui pode confundir. Não é que eu complementei. Complementar o não o caderno, porque não tinha caderno. O material, no caso, o livro mais aprofundado, os livros, com as questões e as distinções barra associações explicadas abaixo. Então, na medida que eu ia lendo, eu ia fazendo essas distinções e anotava no livro, né? E botava no livro. Pegava alguma coisa de uma questão que eu tinha aprendido, botava no livro também, né? E eu ia ali compilando muitas informações. Então veja que tanto olha só como tem traços iguais, tanto nesse primeiro período aqui, quanto no segundo período, né? Aqui no primeiro período eu fazia meu material, lembra? Anotava as aulas, complementava com o estudo dos livros à tarde, e aí descobri que existia uma forma mais rápida, simples e prática. Eu virei autodidata, eu queria consumir o conteúdo de forma mais rápida, queria passar mais rápido. Desse jeito aqui, dá certo, mas vai demorar muito mais tempo, tá? Então, o que eu fiz? Falei, cara, quer saber? E vai muito com a minha característica de ser, né? Lembra que no começo da live eu te falei o quê? Que eu não pensava em advogar por causa da independência e autonomia. Estar em sala de aula de manhã durante mais 6 meses, aquilo ali pra mim soou como tipo, velho, eu vou estar perdendo tempo aqui, eu sou independente, eu sou autônomo, eu gosto de ser assim, isso é uma característica minha, né? Autodidata, eu vou lá e vou aprender essas outras. Se eu aprendi os outros como professor, eu tô apto para aprender os outros só com livro. E você só vai saber testando, né? Você só vai saber quando você começar que você vai ver que é capaz sim. Porque se o livro está ali, foi o que o professor usou para fazer sua aula, por que você não vai poder ler a aula e preparar o seu próprio material? Né? Não faz sentido. Se o professor conseguiu, e você também consegue. Então ali para mim foi o momento que eu virei e falei, cara, vou fazer assim agora. Já tem um material das 6 que a gente produziu lá. Os outros eu vou pegar os livros e vou complementando o que eu estou te dizendo para você, fazendo associações, distinções, fazendo as questões que eu intensifiquei. E muito importante, nesse momento aqui, como já estava com várias matérias ao mesmo tempo, foi quando eu comecei a fazer revisões mais intensas. Aqui eu comecei a fazer revisão cada vez mais intensa. Por quê? Mas você não revisava antes, Roberto? É isso. Gente, eu não tinha um passo a passo, sabe? Eu não tinha alguém para me dizer, ó, você faz isso, depois faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não existia esse passo a passo, não existia um planejamento, não existia assim, um controle muito efetivo. Naquele momento ali, eu ia, perceba, foram ajustes que eu fui fazendo ao longo da caminhada, né? À medida que eu ia aprendendo, que eu ia evoluindo, então, ajustes sempre serão necessários. Espera aí que não está aparecendo. Na sua caminhada, na sua jornada. Entenda isso, profissa. Isso aqui faz parte da jornada de qualquer concurseiro. Todo mundo vai precisar fazer ajustes uma hora ou outra nos estudos. Melhorar daqui, melhorar dali, preciso começar a fazer menos resumo, preciso me livrar das videoaulas, fez um ajuste, preciso começar a revisar, outro ajuste, preciso começar a fazer questões mais, outro ajuste, preciso sair do meu cursinho, outro ajuste. Vocês viram quantos ajustes eu fiz aqui que eu contei, né? Talvez você não tenha nem percebido, mas foram vários aqui, né? E aí eu vou, ó, colocar aqui primeiro um primeiro ajuste, quando eu saí, quando eu entendi que eu não deveria quebrar o aprendizado, mas um ajuste, eu só estudava na tarde o que eu já tinha visto pela manhã. Vários ajustes com as reprovações, vou falar um pouquinho aqui, né? Então, veja que eu estou na linha do tempo aqui, eu estou baixando a tela, é como se fosse a minha linha do tempo da minha preparação. Afinal de contas, esse é o tema da live, né? A minha jornada, eu estou te contando do começo que eu fazia, a minha jornada até as minhas 10 aprovações. E aí vieram as reprovações, vários ajustes foram feitos aqui, esgotei as 10 matérias, nos meses seguintes, cursinho, de novo? Não, virei autodidata, mais um ajuste, aí manhã e tarde aqui, outro ajuste aqui, né? Pode ser considerado um outro ajuste, que eu comecei a estudar de manhã e tarde, da forma ativa, né? Mais ajustes aqui que eu falei, fazer mais questões, outro ajuste que eu fiz aqui, comecei a fazer mais questões, distinções e associações, né? Outros ajustes, revisão mais intensa, outro ajuste. Cara, você tá vendo que a sua jornada, eu tenho certeza que vai ser muito parecida com isso aqui. Lembra que no começo da live eu falei, fica comigo, porque você vai entender que muitas das suas dúvidas e muitas das suas perguntas e muitas das coisas que você está vivendo, eu vivi. Claro, né, com sua peculiaridade e tal, mas eu tenho certeza que você ou já está fazendo
ou tem que tomar consciência que precisa fazer ajustes na sua rotina de estudos, na sua jornada, né? O que você não está fazendo isso aqui que você já deveria estar fazendo, né? Ainda não está estudando só uma matéria por dia? É um ajuste que você precisa fazer. Já faz logo, que eu te garanto que você vai aprender mais. Testa, tá? Testa que você vai ver que vai aprender mais. Não está fazendo muitas questões? Outro ajuste que você precisa fazer. Começa a fazer questões todos os dias. Não faz revisões? Outro ajuste. Tá entendendo? A minha jornada é igual a sua. Só que quanto antes você perceber a necessidade dos ajustes que você tem que fazer e começar a implementar, mais rápido você vai passar. Você vai passar mais rápido do que eu e com menos reprovações, né? Então, foi dessa forma, né, que eu estudei. Era essa a minha rotina de estudos, né? E assim eu segui até esgotar todas as matérias. E aí vem a próxima pergunta, né? Então, lembre-se sempre disso, tá? Ajustes serão sempre necessários na sua jornada. Roberto, por que focar nos concursos para procurador? Às vezes a gente fica buscando uma explicação muito racional, né? Tipo assim, eu queria que alguém escolhesse o meu cargo. Eu queria que alguém me desse a certeza, né, de que fazendo concurso para isso aqui eu vou conseguir passar e vou ser feliz. Exercendo aquilo ali parte da minha vida, porque também você pensar nisso, né? Será que você vai ser feliz? A galera vai ficar só pensando no salário, qual que é o mais fácil, o que tem mais vaga e tal. Por que que eu decidi focar no concurso para procurador? E eu vou ser bem prático, bem honesto, sincero, como sempre com você aqui. Não vou ficar fazendo firulinha, tentando inventar uma história, que aconteceu isso, aí vem uma luz divina, e aí é isso que eu preciso fazer, eu tenho vocação para essa parada, e... Não, foi nada disso. Na verdade, tá bem longe de ser isso. Na verdade, o que aconteceu? Eu já devia estar ali com umas 12 reprovações, tá? No lombo. De tudo, né? Porque eu saía atirando para todo lado. Eu era literalmente, né, o concurseiro que eu sei que talvez seja o seu caso. Saía atirando para todo lado, fazia todo tipo de concurso. Para tudo que você imaginar. Para técnico, fiz concurso para Petrobras, analista, defensor, cheguei a fazer promotor também, procurador, fiz tudo que tava abrindo, meu amigo. O negócio era atirar para todo lado, todo loucão e tal. E já tava com as 12 reprovações, já devia ter aqui, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que era isso. Tinha 1 ano e meio de estudos com ajustes, né? Com todos os ajustes que eu te falei ali, né? Então eu fui melhorando à medida que eu fui caminhando. Não se esqueça disso, você precisa fazer os ajustes. Se você não está fazendo ainda, tem uma coisa de errado. Eu duvido que você já estude como você deveria estar estudando. Então vá fazendo seus ajustes, assista as outras lives e já vai implementando que você já vai ver melhorias. E aí com 1 ano e meio aconteceu a minha primeira aprovação. Eu fui aprovado na primeira fase pro concurso de procurador federal. Isso. Primeira fase procurador federal. Eu não vou lembrar a data exata, gente, mas foi ali, nesse meio tempo aqui que eu coloquei pra vocês, né? Pronto, foi isso. Foi isso. Só foi isso aqui. Eu fui aprovado na primeira fase e eu falei, cara, a ficha caiu. Olha aí, mais um ajuste. Esse foi um ajuste gigante, né? Que custou pra mim, né? Eu tive que ter várias, não sei nem se foram 12, se foram mais, né? E depois que eu comecei a fazer provas só para procurador, aí a coisa começou a clarear para mim, né? Porque eu não ficava mais estudando português, não ficava mais estudando raciocínio lógico, não ficava mais estudando legislação de, sei lá, Pô, tem tanta coisa diferente que cai, né? Dependendo do concurso. Para cada concurso vão mudando as matérias, então muda muito assunto novo que tem que colocar, tem que tirar. Parei de fazer isso. Isso foi um puta de um ajuste para mim, talvez o mais importante, porque foi quando eu percebi, cara, é aqui que eu vou passar. Eu não vou mais ficar toda hora querendo fazer todos os concursos que abrem, porque aquilo confunde a gente, aquilo faz com que você desvie a sua atenção constantemente. Eu tenho que agora estudar essa matéria, meu Deus, essa preocupação, eu nunca vi isso aqui, meu Deus, pega o livro, pega o material daquele assunto, não engole, não, né? Raciocínio lógico é um negócio que, meu Deus, tinha terror, né? Sei lá, estudar medicina legal, né? Para delegado, acho que delegado eu não cheguei a fazer para delegado, não lembro. Enfim. E aí, foi isso, tá? Não tem muito assim o que... Eu nunca sonhei, eu quero ser procurador, eu quero fazer isso, concurso. Não, eu sabia que era um cargo muito bom, óbvio, concurso extremamente disputado, concurso difícil, né? Uma remuneração muito boa,
Então, assim, mas o que aconteceu para mim foi isso. Eu fui aprovado pela primeira vez, na primeira fase, e aquilo me abriu os olhos e fez com que eu entendesse, cara, é aqui. Vá por aqui, né? Porque se você está indo bem nas primeiras fases, e aí, claro, você tem que passar de fase para começar a se preparar para a segunda, né? Que era outra coisa também que eu nunca precisei me preocupar. Porque depois que eu tive essa primeira aprovação, nunca eu fui pensar, meu Deus, eu não sei escrever peça, petição, experiência zero, né? Eu fiz poucos estágios durante a faculdade de Direito, então eu tinha pouca prática, digamos assim. Eu gostava de escrever, mas eu tinha pouca prática, né? E eu gostava de ler bastante, mas, enfim, fiz os ajustes e decidi focar no concurso para procurador só porque eu tinha tido um resultado positivo que me deu, né, como é que eu posso dizer, me deu alguma esperança maior. Pô, eu avancei, né, deixei um monte de gente para trás, não sei quantos mil candidatos, estou entre os 200, 300 aqui, né, do Brasil. Então, aquilo para mim foi muito significativo. E foi por isso que eu decidi focar. E eu só foquei porque rolou essa aprovação também. Se eu tivesse, de repente, sido aprovado na primeira fase para defensor, para promotor, juiz de baixa tudo, eu nunca nem tentei também, foi um curso que eu nunca, enfim, nunca busquei, por uma situação ou por outra, né? Enfim, eu não gostava de penal também, não gostava de processo penal, e são matérias que caem muito, então eu meio que selecionei por não gostar, apesar de ter começado a aprender, mas são matérias que para esses outros cargos aqui, principalmente procurador, caem com um nível de intensidade muito menor. Então, vou botar dois fatores aqui, tá? Essa aprovação e as disciplinas mais familiares, vamos botar assim, que eram para mim, para esse cargo. Eu via lá as disciplinas e falava, cara, eu gosto mais de estudar isso do que isso aqui eu já não gosto tanto, tinha mais dificuldade, pronto, e aí fiquei, ok? Feita a decisão, vamos agora avançando aqui para a quarta etapa, as minhas reprovações e o início da jornada para as... esse aqui eu acho que tem aqui... Quando eu expliquei aqui as... Deixa eu ver onde é que eu boto aqui para ficar organizado, né, professor? Senão as informações ficam bem soltas. Aqui nas associações. E aí vem o número 4. Roberto, e aí, essas reprovações e o início da jornada das 10 aprovações? Bom, o que aconteceu, né? Eu acho que eu não falei, talvez você saiba, talvez não, mas foram 21, tá, pessoal? Uou, se nós tivesse com emoji aqui, eu ia botar aquela carinha, né? 21, aliás, eu até tenho aqui, peraí. 21, deixa eu ver se ele abre aqui pra mim. Vai abrir? Ah, abriu? Ah, tá aqui, ó. Vê se vai aparecer pra vocês. Parece. Não? Aí! 21 reprovações. Foram 21 reprovações, galera. Sem brincadeira nenhuma. Eu nunca deixei de acreditar, né? As minhas reprovações, hoje eu enxergo com muita clareza que cada uma delas foi um degrauzinho a mais de um crescimento, de uma estruturação pessoal pela qual eu passei, né? Eu acho que talvez você não tenha ainda se ligado nisso, mas o concurso ele vai exigir de você uma estruturação pessoal da sua vida, dos seus estudos, da sua personalidade, sim, né? Tudo isso vai mexer muito com você. Você vai passar por provações, por ajustes, vai ter que se tornar um cara flexível, vai ter que se tornar um cara resiliente, disciplinado. Então, assim, essas 21 reprovações, elas que trouxeram essa estruturação pessoal de vida, de estudos, de personalidade, de disciplina, né? Que eu acabei criando para mim e representa muito de quem eu sou. Então eu acho que não só as reprovações e as aprovações que vieram subsequente me ajudaram a ser quem eu sou, como me deram oportunidades que eu não enxergava lá atrás, né? Você, depois que passar no seu concurso, você vai começar a ver a sua vida literalmente com outros olhos. Não é só a sua conta bancária, não é só a admiração que você vai ter das pessoas, não. Tem outros benefícios escondidos que estão aí pela sua aprovação que eu diria que diz respeito principalmente à sua pessoa, à sua personalidade, à sua estruturação de ser humano, né? Porque você vai ganhar muito mais confiança para fazer as coisas, todos os desafios novos que vão surgir na sua vida, de repente passar no outro concurso, ou dar aula, ou virar coach, seja lá o que,
você já vai com mais confiança, porque você conquistou uma grande vitória lá atrás. Então, assim, existem circunstâncias e benefícios escondidos aí nessas reprovações. Então, as 21 reprovações me deram essa estruturação, aumento do estudo na vida, na autoconfiança, né, que é super importante para a gente ter uma vida de qualidade. Então, essa autoconfiança também cresceu muito. E essas 21 reprovações, em cada uma delas eu busquei o quê? Melhorar alguma coisa, né? Então, era um ciclo a cada reprovação. Eu iniciava um ciclo de melhoria. Ou, se quiser chamar, com novos ajustes. Então, fui reprovado uma vez para uma prova tal, pegava a prova, olhava a prova, analisava a prova, fazia um ajuste. Fui reprovado na segunda vez, mais um ajuste. Terceira reprovação, outro ajuste. Quarta reprovação, ajuste, ajuste, ajustes, ajustes, até a máquina ficar literalmente azeitada, até você ficar tão bom nisso que você não precisa mais de ajuste. Você já ajustou tudo que você precisava ajustar e aí pronto, aí começaram a vir as aprovações. Ora fora das vagas, ora dentro das vagas, mas a aprovação é aprovação. Quando você vê o seu nome no diário oficial, pela primeira vez, está lá o seu nome. Qual que é o seu nome? Seu nome printado lá no meio da galera que conseguiu passar, não deixe de comemorar. Seja qual for, veja o que eu vou te dizer isso agora para a gente ir encerrando aqui, professor. É super importante isso. Seja qual for a sua colocação, lembre-se, você está apenas o quê? No começo. Porque o fim, ele só vem quando você tomar posse. Então você vai conseguir essa aprovação, fique feliz com ela e siga fazendo o quê? Ajustes. Eu acho que o nome da live deveria ser a live dos ajustes, né? Hashtag live dos ajustes. É isso aí, né? Então você aí, ó, você é um candidato profissional inteligente, o início da jornada das 10 aprovações foi a partir de cada uma das aprovações. Então a aprovação veio com consequência do que? A cada reprovação eu iniciava um ciclo de melhorias ou de ajustes. Eu melhorava daqui, melhorava dali. A cada reprovação eu começava uma nova fase de crescimento, digamos assim, né? E a cada aprovação, independentemente da sua colocação, o que eu pensava é, cara, ainda não está bom o suficiente. Preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, vou melhorar mais isso aqui, vou intensificar mais na revisão, vou aprender esse assunto de uma vez por todas, que eu continuo caindo nas pegadinhas desse assunto, continuo errando questões desse assunto, sacou? É dessa forma que eu consegui depois, então, criar as 10, né, que vieram as 10 aprovações subsequentes. Criando um tijolinho de cada vez. Gente, não existe fórmula mágica. Se você achava que assistir essa live aqui e que eu ia te dar algo assim, que, nossa, o Roberto tá me ensinando um negócio que eu vou passar em 3 meses, né? O Roberto tá me dando umas dicas que eu vou estudar muito menos que a maioria da galera e vou passar mesmo assim. Me desculpe por trazer a notícia ruim, mas não há fórmula mágica, não há pílula mágica da aprovação. O que tem é você seguir um caminho, adotar uma metodologia, passar por essa estruturação pessoal na sua vida, nos seus estudos, na sua personalidade, ganhando confiança e fazendo da sua jornada o próprio caminho. Porque, para mim, essa aqui é a palavra, que é a frase que você deve levar dessa live. A sua aprovação é construída dia após dia. É dessa forma que você constrói a sua aprovação. Dia após dia, melhorando, ajustando. Melhora daqui, melhora dali, passa uma vez, reprova na outra, comemora, faz de novo, fica bom de novo. Dá trabalho, eu sei, mas vale a pena. Eu tenho certeza que você vai chegar lá também. Então espero que você tenha gostado dessa live. Hashtag live dos ajustes. Se você quiser
me mostrar, Roberto, gostei dessa live, já clareou muita coisa que eu preciso fazer, muita coisa que eu preciso melhorar, muita coisa que eu preciso reformatar na minha maneira de enxergar as provas de concurso, tira uma foto no momento que você está assistindo essa live, pega seu celular, ó, pega seu celular, deixa eu ver aqui o meu tá aqui, ó, pega seu celular, tira uma foto da live, tira uma foto minha aí da tela, ou faz uma selfie sua, tanto faz, me marca, @eu te ajudo a passar, eu te ajudo a passar, e joga live, a hashtag live dos ajustes, que aí isso vai ser o nosso código, é um sinal, é uma maneira de eu, pedir para ele fazer, gostou, aprovou, aprendeu, saiu daqui o melhor, pronto para fazer os ajustes que você precisa fazer também na sua jornada, para você também conquistar as suas, não vou falar aprovação não, as suas várias aprovações. Então joga lá a hashtag live dos ajustes, eu te ajudo a passar. E deixe seu comentário aqui embaixo, o que mais fez sentido para você, né? Deixe seu comentário respondendo o que mais fez sentido da live de hoje. Eu vou querer ler, eu vou querer saber, pode ter certeza que pra gente é uma maneira da gente entender, galera tá curtindo isso aqui, quando eu falo disso, tá ajudando eles, e aí eu vou poder fazer mais lives que tratem desses assuntos, né? Então a ideia é que quando você me diz o que tá te ajudando, eu vou fazer mais do que daquilo que tá te ajudando, obviamente, né? Deixe seu comentário que mais fez sentido na live de hoje, hashtag live dos ajustes. Um abraço, espero que você tenha gostado dessa live, que tenha feito sentido para você entender um pouquinho a jornada das minhas 10 aprovações, como eu estudava, quando eu comecei, qual era a minha rotina, porque eu foquei nos estudos, que é o que eu peço para você fazer, em um único edital, e o que as minhas aprovações e como foi o início da jornada das 10 aprovações, de que maneira que isso aconteceu. Um grande abraço e até a próxima live, terça-feira às 8 horas no YouTube e 7h30 da manhã lá no Insta. Espero você nas duas. Tchau!